Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, os versos 13 a 22. É o texto da nossa meditação nessa manhã. Meu tema hoje nós vamos falar aprendendo com o evangelista Pedro. Grande apóstolo Pedro, grande líder da igreja. Ainda que assentados, leremos de forma responsiva. 1 Pedro, capítulo de número 3, os versos 13 a 22. Leitura responsiva. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram pela água. a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Amém. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa manhã. Ajuda-nos a entender e compreender a Tua vontade. Em meio aos grandes desafios que nós vivemos, que a graça do Senhor seja sobre nós. Que nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos ultimamente afirmado continuamente, que nós vivemos dias difíceis. E é engraçado que isso tomou conta do popular, não só das igrejas, mas também das pessoas que ainda não creem ou não temem a Deus. Mas essa perspectiva de que os dias são difíceis, na verdade, lendo as Escrituras, você vai ver que desde o pecado de Adão e Eva, os dias se tornaram difíceis. Assim como nós temos uma compreensão clara que quando Cristo veio, iniciou-se o fim, aquela parte final da história mesmo. Então nós vivemos os últimos dias nesse tempo, que nós não sabemos precisar quanto tempo será, entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, onde Ele consumará todas as coisas. E nesse meio a igreja vai vivendo as suas lutas. A nossa igreja majoritariamente é de uma linha chamada amilenista, que espera e crê na consumação direta de todas as coisas, e nós vivemos esse tempo de indisposição, de hostilidade ao Evangelho, durante toda a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, e nós vamos vencendo aqui. Então nós não esperamos uma grande tribulação, nós já vivemos nela. Então nós não esperamos que Cristo venha e reine aqui sobre esse mundo. Nós esperamos que Ele venha e consume tudo de uma única vez. Mas falo isso porque a nossa percepção vai muito daquilo que está acontecendo e daquilo que bate entre nós. E na minha opinião nós temos nos esquecido de algumas verdades e que eu gostaria de lembrar aqui. E são verdades que foram apontadas pelo apóstolo Pedro aos irmãos da Ásia Menor, num tempo, hoje Turquia, num tempo muito difícil de ser vivido o Evangelho,
e que ele deixou uma série de orientações claras e que nós deveríamos ouvir. Primeiro, eu quero lembrar que esse encontro entre evangelho e cultura, ele sempre foi e sempre será explosivo. É um encontro onde, para mudar a cosmovisão, muita coisa acontece. Me parece que nós temos esquecido que o evangelho é encarnacional, então quer dizer, ele precisa tomar forma, toda a forma da minha vida. Ele é radical, tá? É radical. Tão somente Cristo, e ele é exclusivista ou é exclusivo. Só Cristo, mais nada. Que era a vantagem do Império Romano. Falava assim, você pode adorar a César e continuar adorando seus deuses, desde que você adore a César. Que é a vantagem do islamismo hoje também. Você pode adorar Allah e continuar adorando seus deuses aí. Já o cristianismo, já o evangelho fala assim, é só Cristo. É o único Senhor, mais ninguém. Então o evangelho é extremamente radical e duro. Já a cultura, ela é formada de costumes e valores. De tempo em tempo está mudando. Só você se lembrar aí, quem tem mais de 40 anos, como é que seu pai e sua mãe te criou e agora como é que você está criando seus filhos. Basicamente o pai e a mãe criavam a gente no olhar. E pelo olhar você discernia se você ia apanhar em casa, se você estava de castigo, e até o tempo do castigo você sabia pelo olhar. Hoje você olha para o seu filho, ele olha para você. Aí você olha de novo, ele olha também. Você fala, mas não é possível. Será que ele não entendeu os comandos? Então muda de tempo em tempo. Roupa, vestuário, quer ver uma coisa? Na minha época, quando nós chegávamos na quinta série, era uma libertação, lembra? Nunca mais você usava uma mochila. Hoje os meninos estão no ensino médio com mochila nas costas. Lembram disso? Você não via a hora de se libertar da mochila e os homens carregavam, né, os cadernos aqui e as mulheres aqui. Para nós era uma libertação, agora nós somos, né, jovens, estamos entrando na adolescência. Hoje não, todo mundo usa mochila. Costumes. E essas pequenas coisas é que nós não entendemos, e às vezes a gente fica brigando por isso, e até falamos que isso é o evangelho, usar mochila ou não usar, olhar para o filho ou não olhar, tá? Mas aí eu quero dizer que o evangelho ele é supracultural, ele está acima de qualquer cultura. O evangelho ele não é comparado a uma cultura, ainda que os nossos irmãos norte-americanos fizeram isso no século XIX, XX, pois se arrependeram, mas ficou uma marca, tá? O evangelho é supracultural, não é uma cultura que dita o evangelho. Quem dita o evangelho é o próprio evangelho, que é o Senhor Jesus. O evangelho ele é atemporal, ele serve em qualquer época. Não tem uma época, para essa época não serve mais. Igual alguns falam, mas foi lá na época de Moisés, foi na época de Jesus. Não, ele é atemporal, ele não está preso ao tempo. E ele é imutável. O que valia lá, valerá para nós aqui agora e no futuro também. Já a cultura, ela é local, né? Pode ser de um país inteiro, mas ela é local, ela é temporal, ela está em constante mudança, por isso ela é mutável. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos ter muita dificuldade de evangelizar as pessoas. Nós vamos ter muita dificuldade da igreja se posicionar naquilo que claramente é a vontade de Deus. E é claro que tudo isso que eu falei remete inusitadamente para que nós sejamos ávidos leitores e estudiosos da palavra de Deus, se nós queremos, de fato, fazer a diferença no mundo e pregar o evangelho. Como disse, o apóstolo Pedro está escrevendo aos irmãos aí da Ásia Menor, né? Bitínia, Capadócia, Galácia, né? Grande Capadócia, hoje, né? Turquia moderna, onde houve os pais capadócios, que foram os primeiros a esboçar a doutrina da Trindade. Né? Então ele está escrevendo a essa região que está passando por uma grande perseguição e com muita dificuldade. E os crentes estão entrando em parafuso, porque falam assim, poxa, eu estou sendo punido igual um bandido. Por isso que Pedro fala, se você está sofrendo, se essa é a vontade de Deus, mas você está sofrendo por fazer o bem, fique tranquilo. Agora, se você está fazendo o mal, você merece isso mesmo. Então ele está colocando em ordem essas coisas para falar de sofrimento e perseguição, que são coisas que ninguém gosta de falar, mas a igreja, nesse mundo, sempre será uma igreja sofredora e perseguida. Porque nós seguimos o exemplo do nosso mestre, que ele bem esboçou aí no capítulo 3 e 4, eu não tenho tempo de ler aqui. Mas também falou de esperança e expectativa. Assim como o nosso mestre, nós estamos indo pelo mesmo caminho. Muito em breve o nosso Deus vai voltar na pessoa do seu filho e vai
restaurar todas as coisas. Enquanto isso, nós precisamos ter paciência. Alguns até pensam que Pedro possivelmente já estava preso em Roma, quando seria o seu martírio, porque ele fala assim, o fim de todas as coisas estão próximo. Mas para nós, irmãos e irmãs, o fim está sempre próximo. Pode ser que ao olhar ali para o céu, as trombetas toquem e Cristo volte e acabou tudo. E aí aquele boleto que você tem para pagar, sabe? No fim do mês, ou lá para o dia 10 do outro mês, não tem mais sentido. As roupas que você tem, o seu trabalho, o seu curso, tudo mais. Aí você vai falar, gente, né, mas eu estava tão preocupado com essas coisas, acabou. Acabou. Por isso que o crente, ele não vive entregue aos cuidados desse mundo. A nossa expectativa é muito maior. E eu nem sei se você olha para os céus mais, né? Porque tem tanto prédio, ou tanta dificuldade. Mas a gente deveria todos os dias, eu procuro olhar todos os dias para os céus e falar, quem sabe é agora que o nosso Senhor volte. E não é só a hora que a coisa está difícil, não. Em todo o tempo, porque essa é a nossa expectativa. E depois Pedro termina com orientações práticas para se viver num mundo hostil ao Evangelho. Eu vou tentar aqui trazer alguns aspectos. Bom, há uns 20 anos, quase 30 anos atrás, quando a igreja estava falando muito sobre apologética, lembra? Tinha até um centro aqui em São Paulo que visitava as igrejas, de um pastor, me esqueci o nome dele aqui agora, que escreveu aquele livro Super Crentes, Paulo alguma coisa. Paulo Romeiro, isso aí, visitava as igrejas, ensinar os crentes a apologética. Eu lembro que eu ia para a rua evangelizar as pessoas com esse sentido apologético, depois lançaram até uma Bíblia apologética. Hoje a gente nem fala dessas coisas, né? Mas independente disso, que eu estou tentando trazer aqui, é uma realidade do desafio que nós estamos inseridos. Veja que Pedro começa essa sessão dizendo assim, ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do bem? Muita gente. Muita gente. Ele não está falando assim, só porque você faz o bem, todo mundo vai te elogiar, vai fazer um busto seu na cidade, ou então uma estátua, ou então vai dar um prêmio de filantropia para você. Pelo contrário. E vai falar que o sofrimento bate sempre à nossa porta, mas veja que no verso 14 ele fala, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Às vezes você vê os crentes desesperados, ai meu Deus, olha, agora estão falando isso, ai o que será, ai a igreja, ai nós não vamos poder mais fazer culto, ai está proibido ler a Bíblia, né, em locais, em repartições públicas. Eu nunca fui lá. Não, fui duas vezes na Câmara aqui dos vereadores, mas eu nem fico lá. Na sua casa continua liberado lendo a Bíblia e talvez você não está lendo, meu querido. Aí você está preocupado com a repartição pública, com não sei o quê. Entendeu? É isso que me deixa indignado, mas pula essa parte, vamos para frente. O que Pedro diz é assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, sendo sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. 3 coisas importantes nesse verso, nem vou caminhar nos outros, e nós não sabemos o que significa ir e pregar os espíritos em prisão, mas nós sabemos certamente que ele não foi lá no inferno e deu uma esperança de salvação para aqueles que rejeitaram a Deus. Isso é certeza, tá? Mas veja o que ele fala aqui. Santifica a Cristo na sua vida como Senhor. Se Ele é o Senhor, não há absolutamente nada nem ninguém que compete com Ele. Ele reina sobre a sua vida. Você pertence a Ele. É aqui que eu falo da radicalidade do Evangelho. E nós não estamos falando de roupa, tá, gente? Você pode usar batom, esmalte vermelho. Isso é costume que o pessoal quer falar que é Evangelho. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que a nossa vida pertence a Ele. E se a minha vida pertence a Ele, as minhas definições do que eu visto, aonde eu vou, o que eu bebo, o que eu como, elas são orientadas pela palavra de Deus. Ok? Então entenda isso, porque senão você vai falar, a igreja é muito radical, porque não pode fazer isso e aquilo. Pelo contrário, nós somos os mais livres de todos. Paulo já falou que se tem alguém livre, esse livre é o cristão. Só que a nossa liberdade precisa ser uma liberdade com consciência. Até porque liberdade não significa fazer o que quer. Ok? Diz aí no nosso país que tem uma lei de ir e vir, você pode, né? Ir em qualquer lugar? Não pode. Vai ali, atravessa ali, tenta entrar num banco que está fechado para você ver. Se a polícia não vai lá. Não funciona muito bem assim. Então entenda que liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é fazer aquilo que está apontado, direcionado para você.
E nas Escrituras isso é sempre claro à luz da palavra de Deus. Tá? Mas como Paulo já havia dito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então não é o que você come ou o que você bebe, não é como você se veste. Ainda que isso vai dizer alguma coisa. Porque o nosso bom senso, ele é mais que bom senso. Porque o meu bom senso e o seu bom senso, ele é moldado pelo Espírito Santo de Deus, que é a nossa nova mente. Lembra Romanos 12, 1 e 2? Não é mais a minha mente. Paulo em Corinto falou o quê? Agora nós temos o quê? A mente de Cristo. Então esse é um cuidado. Mas veja que ele fala, se você entende que Cristo é o Senhor, você tem que estar pronto para responder acerca da sua fé. Eu vou falar aqui, você pode discordar de mim, eu tenho o tempo todo que você quiser depois para a gente conversar. Nós hoje temos vergonha de falar o que nós cremos. Existe hoje uma guerra de cosmovisões e, infelizmente, a Igreja de Cristo se sente acuada e, muitas vezes, envergonhada de dizer o que ela crê. E isso tem feito um mal muito grande, porque nós não conseguimos dizer claramente para as pessoas o porquê eu faço isso. O porquê eu creio. Por exemplo, se alguém perguntar para você, por que todo domingo de manhã você vai na sua igreja lá? A maioria vai falar, porque o pastor falou que a gente tem que ir. Então você não entendeu nada. Porque meu pai e minha mãe me obrigaram. Então você não entendeu nada ainda também. Se você não conseguir dizer que é uma expressão da sua fé, daquilo que você crê, e que você entende que esse é um encontro crucial entre você e Deus, que tem o poder de mudar a sua vida com outros irmãos e irmãs, que é um chamado dele, você vai ter muita dificuldade. Pergunta para alguém que vai em qualquer movimento aí, movimento negro, movimento feminista, LGBTQIA+, pergunta se eles não sabem por que eles vão lá na reunião deles. Talvez você vai ter que ouvir durante 2, 3 horas as explicações deles sobre tudo isso. E aí nós não sabemos explicar a razão da nossa fé. É uma vergonha completa. E talvez por isso nós não conseguimos pregar o Evangelho nos dias que nós vivemos de constante transformação, de uma verdadeira revolução que nós vivemos nesse mundo. Então, irmãos, nós estamos numa guerra de cosmovisões. A nossa cosmovisão, ela parte das Escrituras, são as lentes, ou os óculos, como eu estou usando aqui. Se eu tirar os óculos, eu não enxergo da mesa para lá, eu vejo todo mundo embaçado. Então, para que eu possa enxergar direito, eu uso óculos. Então, eu uso as Escrituras para que eu possa enxergar direito e entender o que são as coisas. Mas quando a igreja começou a negociar e querer ler a própria cultura a partir da cultura e não das Escrituras, isso virou um problema. Virou sincretismo e virou bagunça. E quando a igreja quis ler a cultura, não com as Escrituras, mas com a sua tradição, aí virou legalismo. Não pode nada. Aqui não pode nada. Aí você vai na sua casa e diz, é pecado ver televisão. Aí em casa você assiste televisão. Então nós temos que ter o cuidado. Nós temos que ler o mundo, temos que ler tudo à luz das Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática. Então assim, deixe-me rapidamente fazer aqui alguns apontamentos. Eu não tenho como esgotar um assunto tão amplo, mas eu estou te mostrando aqui um caminho por onde nós devemos seguir e pensar sobre isso. Primeiro, nessa guerra de cosmovisões, nós temos perdido muito tempo com outras coisas e não conseguimos explicar para as pessoas, para a cultura que nós vivemos, que nós cremos num Deus criador. Um Deus que criou todas as coisas, absolutamente tudo, e nada, absolutamente nada escapou do seu controle soberano. Tudo pertence a Ele. Aí aquele negócio em igreja também de falar que rock é do diabo, samba é do diabo, funk é do diabo, é um problema, né? Porque aí você vai falar que Deus criou tudo, aí a pessoa, e o funk? Não, esse aí é do diabo. Ou nós acreditamos que Deus criou tudo, ou Ele não criou tudo. Ou nós acreditamos que Ele controla tudo, ou Ele não controla. Quem manda no mundo? É o Trump, é o Putin, é o Ping? Ou é Deus? Quem manda no Brasil?
É o presidente Lula? É o ministro Alexandre de Moraes ou é Deus? Ainda que eu não entendo uma série de coisas que estão acontecendo. Eu continuo afirmando que é Deus. E muito em breve nós vamos ver o porquê ou vamos entender o porquê que ele está fazendo. Mas eu preciso conseguir fazer essa afirmação. Eu creio num Deus que criou todas as coisas. Mas aí se você está num meio acadêmico, você vai ficar envergonhado, né? Porque todo mundo tem uma teoria fantástica sobre o surgimento da humanidade. Há milhões e milhões de anos. Aí pergunta para você, e você, Marcelo, o que você pensa? Então, eu acredito que Deus pegou da terra, fez um moldezinho, soprou nele com o seu poder soberano e o ser humano passou a viver. Sem umbigo, porque o primeiro não nasceu, foi criado. Aí eles já vão estar com a cara torta e eu ainda tenho que contar. Pera, eu tenho que contar como é que nasceu a mulher. Deus fez esse homem dormir, pegou uma costela dele e fez uma mulher. Vocês sabem que eu vou ser motivo de piada, de chacota, de ironia. Mas essa é a mais pura verdade. E que nós hoje temos vergonha de contar para as pessoas. Por isso já existem, pasmem, crentes evolucionistas. Que lê Gênesis por causa do poder soberano de Deus, fica com medo de afirmar que é a verdade. Mas nós temos que falar que nós cremos num Deus criador que criou todas as coisas. E criou tudo direito. O problema foi o pecado. Mas Ele está provendo uma redenção para todas essas coisas. Ou você começa a ter coragem de falar para os seus amigos, amigas, seja na escola, na faculdade, no seu trabalho, lá na sua vizinhança, para a sua família, quem é o Deus que nós cremos, ou nós vamos ter muita dificuldade de pregar o Evangelho. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Aqui se responde aquelas perguntas lá, daqueles grandes filósofos que fizeram algumas perguntas. De onde viemos? Viemos de Deus que nos criou. Quem somos? Somos imagem e semelhança de Deus, caídos por conta do pecado. Mas aqueles a quem Ele salvar em Cristo, Ele restaurará para a sua glória. Para onde vamos? Vamos para o céu ou para o inferno, não tem outro caminho. Salvação ou condenação. Num sentido não depende de nós, é uma escolha soberana de Deus, e no outro depende de nós, à medida que ouvimos o Evangelho, somos desafiados a crer ou não pelo poder do próprio Deus. Percebe, gente? Isso é quase um discurso de ódio. Então você está falando que alguns vão para o inferno? Vão. Mas não sou eu que estou falando, não. Quem está falando é a Bíblia. Não é ideia minha. Não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Está escrito aqui. Há esperança para todos, mas precisa se arrepender. É por isso que muito crente hoje está caindo no universalismo, que no fim, no fim Deus vai salvar todo mundo, porque, Deus é bom demais, Deus é bom demais, Deus é justo demais, Deus se ira demais, não contra pessoas, mas contra o pecado, e pune o pecado. Um único pecado precisa ser pago com uma vida. Por isso seu filho morreu na cruz no nosso lugar. Então isso, como eu estou falando, cosmovisão cristã. Você poderia defender aqui criação, queda e redenção. Nós precisamos conhecer sobre isso. E precisamos entender que isso está nas Escrituras. Você não precisa ler um livro doutrinário. Basta você ler a Bíblia que você vai ver que tudo está apontando para um fim glorioso. E que enquanto Cristo não volta, é tempo de arrependimento para todo aquele que ainda não ouviu. Segundo, e talvez último pelo tempo que eu tenho aqui, acerca do ser humano. Nunca o ser humano foi uma coisa tão esquisita igual no mundo que nós vivemos. Mas nós continuamos afirmando que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, como homem e mulher. O ser humano, na nossa opinião, não tem gênero. Ele é masculino e feminino, definido pela sua genitália e pela forma como Deus criou. É por isso que aqui, daqui para frente, vira discurso de ódio, né? Vira discurso de ódio, porque aí você fala, não, mas e o amor? O amor ele tem que ser cumprido na premissa daquilo que é a vontade de Deus. O amor não é uma coisa solta que ela é manifesta como eu quero, ou em relação ao que eu quero.
O amor é uma designação clara de Deus. Então, sob a premissa aí, ou a desculpa daquilo que se chama hoje de amor, você pode fazer o que você quiser. Se é por amor, você pode fazer. Então, os nossos problemas são sérios, porque aí afetou família. Família hoje pode ser qualquer tipo de definição. O que antigamente era um homem e uma mulher, né, e seus filhos. Quando se é possível ter os filhos, hoje não é mais isso. Não estamos muito longe, mas daqui a pouco você vai ver que vai se registrar cachorro no seu nome, ainda vai pôr seu sobrenome. Isso é muito natural. Natural. Tá? E esses aspectos invadiram todos os âmbitos. E nós temos uma dificuldade de ter coragem de defender o que é família. Ou por que a família é importante? Não é uma ideia nossa. Então o que ficou? Família é uma ideia cultural da época da Idade Média e que nós precisamos vencer isso. Porque na verdade, família é o que a gente quiser chamar de família. E num mundo livre, onde você pode amar, você vai dar vazão àquilo que você quiser, depois da revolução sexual ali no final dos anos 60, início dos anos 70 nos Estados Unidos, que varreu o mundo. Que varreu o mundo. Porque os Estados Unidos produzem coisas boas e ruins. E dali varre o mundo. De novo, estou perdendo, né, a chance, se um dia fosse lá, de receber um visto. Né? Mas é verdade. A revolução sexual varreu o mundo. Daí veio as suas vertentes, como o feminismo, como a defesa do homossexualismo, e por aí vai. E nós temos todas as dificuldades. E aí nós temos uma perspectiva tão pobre do ser humano, que apesar de vivermos num país que não tem casta, nós somos segregados. Por exemplo, eu por ser negro, sou da minoria, né? Dos negros. Aí tem os homossexuais. E aí vai dividindo, segmentado numa cultura onde não era. Aí chamamos de índios a vida inteira. Aí agora teve um gênio que descobriu, não, são povos originais. Não, então vamos chamar de Tupinambás, Yanomamis, Caiapós, que são o nome das tribos deles. Não, são povos originais. Aí todo mundo diz que está defendendo a ecologia, a Amazônia, o que quer que seja, mas na verdade está ganhando muito dinheiro com isso. E muitos desses que defendem não plantam uma árvore na frente da casa, porque cai folha todo dia, e aí você tem que ajuntar. Essas são as nossas dificuldades. E nós não conseguimos responder. Aí numa defesa que nós somos indivíduos e cada um tem que cuidar do seu corpo e tomar as decisões que quiser, nós temos ideologia de gênero e uma série de coisas. E uma das vertentes mais perigosas é o aborto. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Essa gestação, ou esse filho ou filha que seria é indesejável, eu vou lá e tiro. E aí o pessoal fica naquela discussão, mas quando iniciou? Foi no dia da relação? Foi um dia depois? Ela começa a fecundar. Eu nem sei todos os nomes das fases, porque é tão simples. Pressupõe-se que quando um homem ou uma mulher tem relação sexual, é sempre possível nascer um filho. Salvo alguma coisa contrária. E isso eu não aprendi nem na Bíblia, tá, gente? Eu aprendi na aula de biologia, menos que mudou hoje. Não é isso? Você lembra da aula de biologia lá na escola, na 6ª série? Naquela época a professora ficava até envergonhada de falar e tal, como é que funcionava. Lembra disso? Aí você falou, nossa, meu pai e minha mãe, então foi assim que eu vim. Você lembra disso? Hoje isso aí nem discute. Então foi lá que eu aprendi. Então essas são as nossas dificuldades. Nós não temos mais coragem de responder. O que é família? Qual é a nossa posição sobre a vida, sobre o que acontece com o nosso corpo. Eu não tenho tempo aqui para falar do nosso trabalho, não tenho tempo aqui para falar de educação, de linguagem. Só tenho uma questão que eu tenho falado e que nós não percebemos. Desde que o mundo é mundo, de alguma maneira nós vamos aprendendo as coisas. Então, assim, mas quem tem a prerrogativa de ensinar, e se você quiser chamar de doutrinar, é pai e mãe. Então, se você for um homem crente, uma mulher crente, o seu filho ou sua filha aprenderá da forma correta. O problema é que nós mal estamos dando conta de explicar para os nossos filhos o que nós cremos.
ou nós santificamos a Cristo como Senhor da nossa vida e preparamos tanto nós mesmos quanto os nossos filhos para responder acerca da nossa fé, ou nós vamos ter muitos problemas. E aí eu diria daqui, e você pode até discordar, não culpe o diabo e nem o mundo, culpe a si mesmo. Porque nós temos todas as respostas nesse livro, dadas pelo Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Ou nós acreditamos nessa verdade e começamos a pegar firme e vivermos como de fato crentes que somos, ou nós vamos bater na parede também e filosofias, culturas, manifestações, ou o que quer que chamem, vão abalar profundamente a nossa vida, a nossa fé, e nós, por medo de chacota, de piada, de gozação, não vamos falar aquilo que nós cremos. Mas quando a igreja fala aquilo que ela crê, Deus salva as pessoas. Porque é o caminho para mostrar que existe um Deus verdadeiro. Ah, pastor, mas é muito radical, exclusivo, encarnacional. Não se preocupe com isso. Salvação não é prerrogativa nossa. Agora lembre, não confunda com costumes, tá? Batom, tamanho da saia. Não é disso que nós estamos falando. Não é isso. Isso não é o evangelho. Isso é uso e costume. Mas vale o bom senso de perguntar para o seu esposo, para o seu irmão, para o seu pai, se a sua roupa está certa ou não. Qual que é o problema? Vale a pena você ver aonde vai as pessoas que começam com o primeiro gole. Vale? Ou o uso de drogas, sejam elas chamadas, até isso tem, né? Drogas lícitas e ilícitas. Que coisa, né? Se fala que o nome é droga, como pode ser lícita? Mas tudo bem. Então esse é o mundo que nós vivemos. Eu espero que você fique atento, curioso, como Pedro nos ensinou, e comece a defender a sua fé. Aonde Deus te colocar. Não se importe com as chacotas, com a vergonha suposta que você vai passar. Importe-se em falar a verdade. Porque o Evangelho é a verdade de Deus para a transformação da vida das pessoas. Fiquemos em pé, nós vamos cantar o hino 121 e vamos encerrar o nosso culto com uma oração. O hino 121 tem que ser uma oração nossa, um anseio para que Deus molde a nossa vida e nós tenhamos todas as condições de viver o Evangelho e de honrar o nome do nosso Deus.